Bom dia, povo. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui agora muito mais para testar o formato e testar a câmera, o som, o áudio do vídeo. E a intenção é gravar uma sequência de vídeos para conseguir, pelo menos, cumprir parte do conteúdo que vai acabar atrasando um pouco por conta da quarentena provocada pelo coronavírus, né? E aí, vou marcar com vocês quais são os vídeos, de quais disciplinas e para quais salas, né, para quais turmas vão assistir esses vídeos, mas óbvio todos podem ficar à vontade de assistir quantos quiserem, desde que aguentem aí, né, a minha cara e o meu jeito de falar mais tranquilo, né? Outra coisa os barulhos externos vão sempre atrapalhar, né? Aqui dentro do meu bunker ele não é tão fechado quanto eu queria, mas pelo menos eu consegui estocar alguns 20 ou 30 litros de Coca-Cola e eu tenho comida suficiente para pelo menos uns 15 dias sem sair de casa, né? Esse primeiro vídeo eu queria falar um pouco com vocês de um ponto de vista mais crítico sobre justamente o que são essas videoaulas ou o que seria uma videoaula, qual é o papel contemporâneo dessas videoaulas. Então esse é uma espécie de vídeo extra, porque ele não está enquadrado, né, em matéria nenhuma de nenhum dos cursos a que eu dou aula. Porém, eu acho importante falar um pouco dessa realidade virtual em comparação ao que a gente teria, um ponto de vista semi-ideal, que seria as aulas presenciais, né? E para isso eu queria retomar um texto, dois textos na verdade, um tanto quanto antigos, né? O primeiro, que é um texto de 1806, de um sujeito chamado John Frist, que é esse livrinho aqui, Por uma Universidade Orgânica. E nesse livro, para mim, ele é bem enfático, assim, muito importante. O John Frist, ele meio que planejou como seria uma universidade de humanas para a Alemanha da época dele, né, do princípio do século XIX. Na visão do John Frist, tem um sério problema que tinha se desenvolvido ao longo do século XVI, XVII e do século XVIII e que chegava com tudo no século XIX. Esse problema era a invenção do livro. Bom, o livro que vocês conhecem, vocês têm em mãos para estudar, para ler e tal. Por que isso seria um problema na visão do John Frist? Bom, ele entende que com o livro as coisas se popularizaram. Na visão dele, antigamente, os livros eram difíceis e raros de encontrar. E aqueles que se encontravam eram absolutamente caros. Porém, com o passar do tempo e a invenção da prensa de tipos móveis, esses livros eles se tornaram de maior acesso. Era mais fácil e mais barato agora conseguir comprar os livros. E o problema é que as universidades da época apresentavam uma questão interessante, né? De certo modo, o papel dos professores da época era praticamente reproduzir o conteúdo dos livros, né? E aí a existência de livros impressos em maior abundância trazia essa questão. Para o John Frist ele fala assim: após a invenção dos tipos impressos, o objeto livro se tornou bastante comum. A partir de então, não há um único campo da ciência que não tenha sido estimulado pela produção abundante de livros. No entanto, ainda prevalece o consenso segundo o qual as universidades devem transmitir, de novo, o conhecimento existente nos livros, ou seja, devem repetir o que já se encontra impresso e à disposição de todos. E cabe aos professores recitar esse conhecimento. Dessa forma, o mesmo conhecimento passa a existir em duas formas. E, nesse caso, os alunos preguiçosos prevalecerão, pois tanto tendem a descuidar das apresentações orais dos professores, quanto a formação das letras. De um lado, faltam as aulas, já que o conteúdo das mesas se encontra nos livros. De outro, negligenciam a leitura,
porque podem aprender de oitiva. O resultado é que, desconsiderando as poucas exceções, os que seguem esses dois caminhos apresentam sempre uma forma imprecisa. Os que seguem apenas um desses dois caminhos apresentam sempre uma forma imprecisa. Por que esse texto é tão importante? Bom, porque, eu não sei se vocês percebem, se a gente trocar o livro pelas videoaulas, é praticamente a mesma questão que está sendo colocada no mundo contemporâneo. Se a gente trocar o livro pela internet ou Google, é a mesma questão contemporânea que está sendo colocada. Bom, na visão do John Frist, ele resolve isso de uma maneira bem interessante. Ele propõe que as universidades elas fossem não só reprodutoras do conhecimento que já existia nos livros, mas também produtoras de um conhecimento novo. Era papel agora da universidade, a partir do pensamento do Frist, a ideia de que elas deveriam produzir conhecimento. Essa produção de conhecimento novo, e justamente por ser novo, não estaria em livro algum, e portanto era esse que deveria ser ensinado. Ele coloca como um dos pilares fundamentais das universidades a pesquisa, a produção de conhecimento. Por isso esse texto é tão importante, né? E ele está sendo dito lá no século XIX por conta da ameaça que seria os alunos terem os livros. Bom, todos vocês têm videoaulas à disposição em abundância, em várias plataformas digitais. Qualquer um de vocês pode, muito provavelmente, encontrar uma aula sobre Aristóteles, Platão, Santo Agostinho no YouTube, de um professor que tem conhecimento muito maior do que o meu, que tenha uma didática que por muitas vezes é programada por conta da possibilidade de recorte durante os vídeos, de editar as piadinhas para elas ficarem melhores, né? Ou pelo próprio talento do professor, né? Tem uma didática muito melhor do que a minha. Porém, eu acho importante que vocês também assistam às minhas aulas, né? nessa plataforma digital. Porque a forma de colocar, principalmente nas ciências humanas, a forma de ensinar de cada professor é absolutamente diferente. Por muitas vezes, é provável que esses professores, eu me incluo, ao ensinarem sobre Aristóteles, todos citaremos a Ética Nicômaco. Mas talvez eu cite alguns livros ou alguns exemplos, os quais os professores das outras aulas não citem. O conhecimento, nesse sentido, direciona vocês ou auxilia vocês. Bom, o problema da invenção do livro, colocado pelo John Frist, então se repete no mundo digital, e o resultado disso é que agora vocês têm acesso a milhões de conhecimentos e dezenas de plataformas com 2 ou 3 cliques. Eu literalmente consigo acessar 4 ou 5 mil livros no meu computador com 2 ou 3 cliques. Basta eu abrir a pasta livros que está salva na minha unidade C2 pontos. Bom, obviamente eu não vou ler todos esses livros. Obviamente vocês não vão assistir todas as videoaulas no YouTube sobre Aristóteles. Obviamente vocês não vão ver tudo o que é possível sobre um determinado tema. E aí mora o segundo problema. E esse problema, quem vai dizer pra gente, é um sujeito chamado Thomas Carlyle. Eu procurei o livro dele na minha biblioteca, mas eu não consegui encontrar ainda. Um dia eu encontro e mostro para vocês. Ele escreve um livro bem interessante, na verdade é um compilado de artigos. Nesse compilado de artigos ele nomeia de Os Heróis, onde ele vai tentar dizer o que é o formato heróico para a literatura e de que maneira esses heróis vão se comportar ou vão influenciar a sociedade contemporânea. Só que o importante é que um dos heróis que ele lista nesse conjunto de artigos dele é o herói como homem de letras. E isso é bem interessante, né? Poxa, o herói como homem de letras. Então, o sujeito que estuda, o filósofo, ou o pensador das letras propriamente dito, o literato, se torna um herói da sociedade que Thomas Carlyle está descrevendo. Ele escreve isso em 1840, portanto, a sociedade no meio do século XIX. Bom, o que ele diz nesse livro?
Ele diz que as universidades tinham se tornado grandes bibliotecas, afinal de contas os alunos não prestavam mais tanta atenção nos professores e prestavam muito mais atenção nos livros. Assim como vocês hoje provavelmente prestam muito mais atenção nos aprendizados do YouTube do que prestam atenção nas aulas presenciais propriamente ditas. E aí ele sugere que, bom, isso causa um problema. Se antigamente o problema era a escassez de conteúdo, se a gente for pensar, por exemplo, um filósofo como Santo Agostinho, a biblioteca de Santo Agostinho vai ter 300, se a gente quiser exponenciar muito, 500 obras, 500 livros para que ele lesse. Bom, é muito provável que se vocês forem reconhecidos dentro da área de vocês, e se essa área for a ciência humana, vocês terão lido, ao final da graduação ou de uma pós-graduação, mais de 500 livros. Vocês terão com certeza lido mais do que Santo Agostinho, mas não se empolguem, porque eu também sou capaz de afirmar com razoável certeza que vocês também não serão nem tão importantes e nem tão reconhecidos como Santo Agostinho foi ao produzir sua obra. Mas como Santo Agostinho lia e como nós lemos, como nós consumimos conteúdo, porque afinal de contas, hoje em dia, a produção de conhecimento, que foi o que distinguiu então aquela sociedade do princípio do século XIX que John Freese tinha identificado, foi isso que salvou o papel da universidade? Bom, hoje em dia a produção de conhecimento é absolutamente vasta e, portanto, cada um de nós não consegue consumir suficientemente rápido aquilo que é produzido. Por mais que o sujeito seja um doutor em Aristóteles, ou em Spinoza, ou em Maquiavel, ou um doutor em biologia, ou o que seja, por mais capaz que esse cara seja, ele não é suficientemente capaz de consumir todos os arquivos que tenham sido produzidos, todos os artigos, que tenham sido produzidos sobre o tema que ele se debruça, a não ser que esse tema seja extremamente recortado. Então, o conhecimento vai se tornando cada vez mais focal por conta dessa necessidade de consumir artigos, de consumir conteúdo, de entender o que se passa dentro da área de conhecimento de cada um. E isso é um problema muito contemporâneo que todos vocês passam. Vocês começam consumindo um conteúdo como, por exemplo, videoaulas. Essas videoaulas te levam para alguns resumos. Esses resumos lhes citam dezenas de textos e é provável que vocês tenham 2 ou 3 semanas para cada capítulo do livro. Resultado, vocês têm coisas demais para consumir para cada capítulo porém vocês não têm tempo bastante para consumi-los. E talvez esteja aí uma resposta sobre o papel do professor contemporâneo. Essa é uma opinião bem própria, é uma opinião minha. Eu acredito que o papel contemporâneo do professor é muito mais de selecionar e ajudar os alunos a entender uma série, um conjunto fixo de textos, um conjunto hermético de textos, do que de conhecer todos os textos de uma determinada área. Significa que é óbvio que algum de vocês pode pegar aquele texto de um autor que eu desconheço e dizer para mim, bom, Pedro, ele fala o contrário do que você disse, ele discorda absolutamente de você, eu concordo com ele, tudo bem. Não há problema algum em discordar ou em mostrar que há outros autores que falam diferente de mim. Porque para mim o papel, como essas aulas, ou como as aulas que eu dou presencialmente, seria muito mais apresentar aos alunos um conjunto hermético de textos, para que eles possam focar o conhecimento deles para que em 2 ou 3 semanas, que é o tempo que temos disponível para conseguir cumprir o conteúdo até o Enem, ele possa aprender um pouco sobre esses caras, sobre esses autores, sobre esses pensadores. Então, para mim, esse é um dos tópicos que eu queria trabalhar, o papel do professor contemporâneo, certo? Bom,
eu tenho 99% de certeza que vocês vão me perguntar se isso é cerveja ou coca. Mas confiem em mim, é Coca-Cola, tá? Não é nada. Né? Mas eu tenho certeza que vocês também não vão acreditar. Então tudo bem. Bom, o último ponto que eu queria trabalhar ou pensar com vocês era sobre essa diferença entre a aula virtual e a aula presencial. Né? Óbvio, algumas diferenças, como por exemplo, a aula que eu estou gravando agora e vou postar no YouTube, vocês podem editar, né? Voltar, retroceder a aula, adiantar, colocar a minha voz como em aceleração e e-mail, se vocês não tiverem muito com vontade de ficar ouvindo, ou vocês podem colocar ela para assistir no YouTube e posteriormente ficar visitando outros sites e só me ouvindo. Mas fato é que a aula presencial é diferente da aula virtual. Uma das questões importantes da aula presencial para mim é a interação entre os alunos. Uma coisa que perdemos em grande medida com a aula virtual é quando algum aluno faz uma pergunta, faz um questionamento, e aí isso leva a um outro debate dentro da aula, né? Dentro da aula presencial. Geralmente essas discussões elas não ocorrem nas aulas virtuais. Óbvio, eu posso fazer uma live, né, falando sobre um determinado tema e vocês me mandam perguntas ao vivo, claro. Porém, a discussão entre os alunos é muito complicada de ocorrer dentro de uma sala virtual. Dentro de uma sala presencial, essas discussões são não só mais comuns, como também devem, na minha opinião, ser estimuladas pelos professores. É óbvio que o ideal de uma aula presencial fosse que o professor coordenasse essas aulas, falasse um pouco sobre os textos e, claro, vocês ouvissem ele com atenção, mas que o debate entre os alunos fosse, se não um mote central, algo de extrema importância durante as aulas. Afinal de contas, agora não é mais a produção de conhecimento novo. Nada que eu vou dizer para vocês é novo. É muito provável que vocês encontrem outras pessoas falando a mesma coisa que eu e talvez que vocês entendam o que elas falam com muito mais precisão do que eu. Agora, o debate entre os alunos para mim é fundamental. O debate entre as pessoas que estão tentando aprender sobre o conteúdo. E eu acho que é isso que nós perdemos ao abandonarmos ou a sermos forçados a isso, né, a abandonar as aulas presenciais e termos então aulas virtuais. Né? Então, falar um pouquinho sobre esses temas, eu acho que era o meu objetivo nesse vídeo, atentar para vocês tanto ao texto do Frisch quanto ao texto do Thomas Carlyle e esse novo paradigma que é colocado, né, de que o intelectual ou o aluno ele não deve ler tudo aquilo que se produz sobre um determinado tema, mas ele deve ler focadamente aquilo que se produz e que o papel do professor é, de certo modo, selecionar aquilo que o aluno deve ler, certo? Então até a próxima. Eu vou tentar gravar a maior quantidade de vídeos possível para conseguir atender vocês e que a gente não perca muito conteúdo por conta dessa pandemia e da quarentena que foi imposta a gente. Né? Fiquem em casa, fiquem o máximo possível em casa, não saiam na rua, não esqueçam de lavar as mãos sempre que saírem, sempre que tocarem alguma coisa. Então, é isso. Grande abraço.